Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Aqui é o pastor Wagner Ribeiro de Araújo. E nessa noite nós vamos meditar na santa palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. O tema do sermão, Pastores segundo o coração de Deus. O texto de Jeremias 3,15 nos diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse texto aqui nos ensina, o contexto aqui de Jeremias 3, nos ensina que o povo de Deus vivia numa época de grande idolatria. Os judeus estavam pensando que o seu livramento viria dos ídolos que adoravam nos altos montes, nos santuários e nos lugares altos. Porém, a sua única esperança era arrependerem-se de seus pecados e crer no Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Esses ídolos não poderiam salvá-los. Na verdade, por causa dos seus pecados, o pecado da idolatria, esses ídolos só lhes causavam vergonha. Mesmo assim, os judeus haviam sacrificado a esses ídolos os frutos dados por Deus, os frutos da terra, os seus rebanhos de ovelhas e gados, e até mesmo seus filhos. Eles haviam matado, oferecendo-os aos deuses pagãos, oferecendo-os a Baal, a Moloque, a Azerá. Idolatria terrível, que tristeza! O pecado havia separado o povo de Judá do Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então aqui nesse texto vem a promessa de Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus compassivo. E aqui Deus diz: dar-vos-ei pastores. Naquela época, os líderes religiosos eram considerados de uma maneira figurada como pastores que deveriam conduzir os rebanhos de Deus, isso é, o povo de Deus. Mas esses líderes que conheciam a lei de Deus, eles deliberadamente, isto é, intencionalmente, eles estavam perseverando no erro e induzindo o povo de Deus ao pecado. E agora Deus então faz uma promessa. No começo do capítulo 14 de Jeremias 3, Deus vai dizer: convertei-vos. E depois então, no verso 15, vem a promessa: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Nós devemos observar aqui que o povo de Deus, antes de ter o pastor segundo a vontade de Deus, deve se quebrantar, arrepender dos seus pecados, e Deus então dará pastores segundo o seu coração. Nós vamos ver o primeiro ponto desse sermão, o uso do termo pastor na Bíblia. O termo pastor no Antigo Testamento, pastor no Antigo Testamento vem do hebraico. Nesse versículo que lemos, o termo é Raá, palavra que aparece 77 vezes, e aí vem então, nós temos o sentido do termo pastor. No seu sentido literal, pastor é aquele que cuida, que apacenta, que alimenta, que pastoreia o rebanho, o gado, né? Ou mesmo as ovelhas. No Antigo Testamento, o termo pastor é usado figuradamente, como eu já disse, para governantes, sacerdotes, mestres e líderes do povo. O povo de Israel é tido figuradamente como ovelhas. Os pastores eram conhecidos, os pastores de ovelha, como profissionais que alimentavam e também protegiam os rebanhos. Jeremias 31:10, Ezequiel 34:2. Eles eram aqueles que procuravam as ovelhas perdidas, Ezequiel 34:2, e que alimentavam, ou melhor, que livravam as suas ovelhas dos animais ferozes, as ovelhas que estivessem sendo atacadas, Amós 3:12. Com base na ideia de que o pastor é um protetor e líder do rebanho,
surgiu o conceito do Deus pastor, o Deus como sendo o pastor de Israel. E nós vamos observar aqui que Davi, que a princípio, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo 23. E lá no verso 1 do Salmo 23, Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, Yahvé é o meu pastor. Então Davi chama Deus de seu pastor. Também nós observamos no Salmo 80, principalmente no verso 1, o mesmo fez o salmista Asaf, chamando Deus de pastor. Deus, portanto, no Antigo Testamento, ele é o Deus pastor. O comentarista bíblico R.N. Champlin observa que encontramos muitas passagens no Antigo Testamento que se referem aos líderes do povo de Deus como pastores que agem sob a supervisão de Deus. E aí ele destaca Números 27, 17, ele destaca também 1 Reis 22, 17. E nesse contexto ele diz que a situação de Israel, que na ocasião estaria sem líderes à altura, é comparada com um rebanho de ovelhas que não dispõe de um pastor. E posteriormente, os profetas, os sacerdotes, os reis de Israel, que haviam falhado em seu encargo diante de Deus e do povo, foram condenados como pastores que haviam desertado o rebanho e que haviam enganado as ovelhas. Jeremias 2,8, Jeremias 10,21, Ezequiel 34,2, enfim, vários textos nós temos aí que falam dos líderes de Israel como que pastores que falharam em sua missão. E como é que nós vemos então o termo pastor no Novo Testamento? Os escritores do Novo Testamento, primeiramente nós devemos observar que eles descrevem o Senhor Jesus Cristo como um pastor. E o termo aí é poimé. Poimé é pastor de ovelhas no Novo Testamento, no grego. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. João 10, 2, João 10, 11, João 10, 14 e 16. Jesus separa as suas ovelhas dos bodes, a semelhança do que faz um pastor. Mateus 25, 32. Jesus sofreu pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida por ela. Jesus é o bom pastor. Mateus 24, melhor dizendo, Mateus 26, 31. O escritor da epístola aos Hebreus, ele chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Jesus é o nosso grande pastor. Também nós vemos que o apóstolo Pedro, ele retrata Jesus como pastor e bispo de nossas almas. 1 Pedro 2, 25. Jesus Cristo é de fato o sumo pastor, porque ele que proveu a nossa salvação, dando sua vida por nós, morrendo na cruz para salvar todo aquele que nele crê. É de se observar que o termo pastor foi designado para os líderes de Israel, mas agora no Novo Testamento, além de designar a pessoa de Jesus Cristo, também designa os líderes da igreja de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 3, ou melhor, 1 Timóteo 3 e Tito 1, 5 a 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando os seus auxiliares ministeriais, os seus auxiliares apostólicos, assim podemos dizer, que é Tito e Timóteo, sobre as qualificações exigidas para os futuros ministros ou aqueles que seriam eleitos ou ordenados ao ministério da igreja local. Então nós vamos ver essas qualificações em 1 Timóteo 3 e Tito 1, 5 a 9. Em Atos capítulo 20, é um texto que eu gosto muito, Atos 20, versículo 17 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo reunido com os pastores da igreja de Éfeso. E nessa passagem ele chama os pastores de anciãos, que é a mesma coisa de presbítero, Atos 20, 17. Ele chama os mesmos irmãos, o mesmo grupo de pessoas,
também de bispos, Atos 20 e 28, e diz que eles foram constituídos pelo Espírito Santo sobre a igreja e os manda pastorear, sendo que a atividade do pastoreio cabe ao pastor. E lá diz para pastorear o rebanho de Deus, Atos 20 e 28. Então nós podemos observar que no capítulo 20, do versículo 17 até o 38, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da função do ministro do evangelho, que é a função do presbítero, que é ancião, que é aquele que tem condições de aconselhar, que tem sabedoria para aconselhar o rebanho. Ele também é bispo no sentido de administrar a igreja de Cristo, no sentido de ser o líder, o superintendente da obra, e ele é aquele que pastoreia o rebanho. O pastor, o poimê, é aquele que demonstra ternura, zelo e cuidado para com as suas ovelhas. Aqui Jesus, nós podemos ver que tanto Jesus como homens foram colocados no Novo Testamento como símbolo de pastores, como sendo os pastores. Mas Jesus, ele é identificado como Deus nesse texto de Atos 20, né? E lá diz para eles pastorear o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então Jesus aqui é identificado como sendo o próprio Deus, o Deus encarnado. Jesus é o dono da igreja e tem os pastores na sua mão direita, conforme diz ali em Apocalipse 1:20. As estrelas, que são símbolo dos pastores, dos mensageiros, estão na mão direita de Jesus Cristo. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:17 também diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O termo pastor em Hebreus 13:7 e 13:17 vem do grego egeomai, que significa líder que governa, aquele que comanda. Então aqui nós vemos essa palavra sendo usada para líderes, mas líderes aqui da igreja, porque o texto diz que eles pregam a palavra, eles falam da fé, a fé dos quais imitai. Lá diz que eles velam pelas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então aí está falando dos pastores. A versão corrigida diz pastores nesse texto. A versão Almeida Revista e Atualizada diz guias. É a função do pastor. Segundo ponto, os pastores da igreja de Jesus devem ser escolhidos segundo o coração de Deus e não de acordo com o gosto humano. Uma ilustração muito interessante eu vejo no livro Vida Total da Igreja, escrito pelo pastor Darrell Robson. Lá ele conta que alguns anos atrás, né, circulava pelos jornais das igrejas uma descrição bem humorada a respeito do pregador ideal, isto é, do pastor ideal, né? Então conta que depois de centenas de anos de muitos esforços, um ministro padrão foi encontrado para agradar a todos. E aqui nós já vamos observar a questão do pastor no seu ministério. Será que um pastor consegue agradar a todos? Então aquela história do Darrell conta que uma igreja, depois de muitos esforços, encontrou o ministro certo, o ministro que agrade a todos. E aí lá diz, ele prega apenas 20 minutos, mas consegue expor toda a palavra. Ele condena o pecado, mas nunca machuca os sentimentos de ninguém. Ele trabalha das 8 da manhã até as 10 horas da noite, fazendo todo tipo de atividade, desde preparar sermões, visitar, pregar no púlpito e até o trabalho de porteiro da igreja. Ele ganha pouco, mas veste boas roupas, alimenta-se bem, compra bons livros regularmente, dirige um lindo carro e dá metade do que ganha para a igreja.
Sua família é um modelo perfeito de comportamento, atitudes e modo de vestir. Aliás, eu acrescento aí, a esposa veste bem e os filhos também, né? Ele tem 26 anos de idade e já prega uns 30. Ele é alto, baixo, magro, robusto, bonito, elegante. Tem um olho castanho, o outro azul. Cabelo repartido no meio, sendo escuro e liso do lado esquerdo e do lado direito louro e ondulado. Deseja ardentemente trabalhar com jovens, por isso dedica todo o seu tempo aos mais velhos. Ele sorri o tempo todo com a face séria, pois possui um senso de humor que o mantém seriamente voltado para o seu trabalho. Faz 15 visitas por dia aos membros, congregados e visitantes. Gasta todo o seu tempo evangelizando os não crentes e nunca está fora do seu gabinete. É lógico que esse texto é um texto humorístico, né? É um texto até engraçado, que mostra que o pastor não é um super-homem, um faz-tudo. O pastor não é aquele que dá conta de fazer tudo sozinho. Aliás, Jesus Cristo no seu ministério sempre delegava funções aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Certa feita ele enviou 70 a pregar de 2 a 2. Ele sempre enviou os seus discípulos a fazer aquilo que ele não podia fazer naquele momento. E nós podemos observar que jamais encontraremos um pastor que se encaixe perfeitamente ao nosso gosto pessoal. O pastor é um ser humano de carne e osso como qualquer um. Ele é incapaz de satisfazer a todos os gostos. Nem mesmo Jesus agradou a todos. O alvo do pregador deve ser agradar somente a Deus. Ai daquele que deixar de agradar a Deus para pregar aquilo que agrada o homem, aquele que deixa de pregar o que Deus manda para pregar aquilo que satisfaz alguns. O apóstolo Paulo nos escreveu em 2 Timóteo 4, verso 3 a 4, ele faz uma referência às características malignas que alguns teriam nos últimos dias. Ele diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Nós estamos vivendo esses dias difíceis, esses dias onde as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, mas coisas agradáveis. Os pastores são chamados por Deus. O pastor tem um ministério como nenhum outro tem. Nem todas as pessoas conseguem entendê-lo. Muitos o veem como um funcionário da igreja. Muitos o veem como um serviçal que só está ali para receber da igreja e fazer visitas. Ou mesmo receber para fazer as funções de batizar, de aconselhar, de realizar um culto fúnebre ou um casamento, como se o pastor fosse um serviçal, um profissional. Não, nada disso. Jesus ensinou, né, que os pastores de suas igrejas, eles devem ser honrados e dignamente aqueles que trabalham de um modo duplicado devem receber duplicados honorários. Isso é o cuidado da igreja para com seus pastores. Muitos também acham que os pastores são rivais e querem disputar a igreja com ele. Existem muitas pessoas que têm ciúmes da igreja. Eles tentam disputar com o pastor porque acham que são donos da igreja, né? Na realidade, a igreja não é do pastor e nem de nenhum membro. A igreja é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, Deus requer que sejamos ovelhas e não bodes. Toda ovelha obediente se submete à vontade de Deus, se submete ao cuidado pastoral. Toda ovelha bem-sucedida, ela se deixa cuidar, ela é saudável, robusta, ela ouve com gosto o sermão, ela aplica a palavra de Deus à sua vida. Mas a ovelha insubmissa, ela é rebelde, não é uma ovelha obediente, na verdade eu posso dizer que é bode. Não se ajunta a pastor, não se ajunta às demais ovelhas, sempre reclama, estão afastadas do aprisco, tudo para ela está errado, nada presta. E essas ovelhas que não vão à presença de Deus, que não se alimentam da palavra de Deus, que não buscam envolvimento com os demais membros da igreja, essas ovelhas que estão fora do aprisco, são sujeitas a ataque de lobos ferozes. E aí eu posso aplicar, né? Sujeitos a ataque do diabo, inimigo de nossas almas.
Então nós podemos observar que o pastor, ele precisa cuidar do rebanho com alegria. A palavra de Deus diz: sujeitai a eles, porque velam por vossas almas. E lá no final do versículo diz: para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é o nosso caso aqui, eu imagino, mas quando uma igreja, por exemplo, precisa de um pastor, ela precisa gastar tempo orando. Ela precisa buscar a vontade de Deus e não a vontade pessoal. O pastor, segundo a vontade de Deus, deve cuidar da igreja de Deus com amor e carinho. Nós podemos observar também que ele precisa cuidar de si próprio. A palavra de Deus diz em Atos 20, 28, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo, portanto, é quem vocaciona e coloca o pastor na igreja segundo a sua vontade. Deus é o dono do rebanho, Jesus Cristo é o dono do rebanho. O pastor é servo de Deus, servo de Jesus Cristo. O pastor deve prioritariamente dedicar tempo à oração e à pregação da palavra de Deus. Atos 6, 24. Portanto, queridos irmãos, concluindo, segundo entende o pastor Darrell, e eu também concordo, há 3 coisas que a igreja precisa saber sobre o seu pastor. O pastor tem um chamado como ninguém mais. O pastor tem uma responsabilidade como ninguém mais. O pastor tem um acerto de contas como ninguém mais. Hoje se comemora o dia do pastor nas igrejas batistas. Eu quero parabenizar o pastor Luiz pelo seu dia. Quero parabenizar também os demais pastores da igreja, pedindo que Deus os abençoe grandiosamente. E não só estes, mas todos os pastores que de fato são pastores de Jesus à frente de suas igrejas. Que Deus abençoe a todos, que a igreja possa cada dia mais amar o seu pastor, que a igreja possa cada dia mais ouvir o seu pastor, alimentar-se da palavra de Deus pregada pelo pastor e honrar o pastor, cuidando dele, cuidando de sua família. Que Deus abençoe a Igreja Batista em Vila Oportunidade. Que Deus abençoe a todos os amigos e irmãos. Boa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar, ó Deus, os teus servos pastores e as igrejas de Jesus Cristo que estão espalhadas, ó Deus, por este mundo. Supra as necessidades dos teus filhos, dê a eles, ó Deus, intrepidez, vigor na pregação da tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão nos campos distantes, aqueles que estão na sua lida ministerial. Fortaleça os enfermos, ó Deus, por acaso tiver algum pastor enfermo. Fortaleça, Senhor, as igrejas para que possam estar cuidando dos seus pastores. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa os teus filhos, ó Deus, que labutam na tua obra. Senhor, nós cremos na tua provisão e no teu cuidado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.